Boa noite. Todos são bem-vindos aqui ao Espaço Novo Tempo. Nós estamos no nosso segundo tema desse programa Start Lições de Gadara. Boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu queria só fazer uma recapitulação breve daquilo que nós vimos domingo passado. O texto é o mesmo, nós vamos usar o mesmo texto da Bíblia que se encontra ali no livro de Marcos, capítulo 5. Nós vimos que pela história bíblica, no domingo passado, Jesus ele tomou no seu coração a decisão de atravessar o Mar da Galileia e se dirigir a uma cidade, a qual fazia parte de 10 cidades, provavelmente sem nenhuma presença judaica naquele momento. Era uma colonização romana, com uma herança helenística muito grande, totalmente pagã. Não havia, a princípio, pela história, nenhum judeu presente ali. E nós ficamos assim intrigados por que é que Jesus desejou atravessar o Mar da Galileia para estar naquela cidade, naquele lugar que se chama Gadara. Nós vimos que quando Jesus, então, ele aportou o seu barco, ele desceu à terra, veio em direção a ele e aos seus discípulos um homem, muito parecido talvez com o homem que nós vimos aqui na figura, com um cabelo muito grande, barba muito desgrenhada, todo ferido, todo machucado e completamente nu. E a história da Bíblia, ela nos diz exatamente isso. Quando, verso 1, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, a qual vivia nos sepulcros, e ali ele se feria, ele se cortava. As cadeias não podiam prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes ele preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre ele de dia e de noite, clamando, uivando por entre os sepulcros. Nós lembramos muito bem que, na verdade, quando a pessoa, recapitulando ainda, ela se torna um transtorno para a sociedade, ela é retirada de canto, ela é deixada de lado, porque a sociedade em si não tem um interesse muito completo na recuperação do ser humano. E aquele homem aconteceu exatamente isso, ele foi colocado ali naquela região distante, ele foi deixado entre as impurezas, os restos mortais, e isso nós entendemos que a missão da sociedade era essa, era se livrar de um problema. A missão do inimigo de Deus, de Satanás, era prender a mente daquele homem na impureza, separá-lo e deixá-lo ali numa região impura, tornando aquele homem violento cada vez mais. E nós concluímos que quando Jesus ele se dirigiu àquela região, porque ele tinha no coração uma missão. A missão de resgatar aquele homem, que pode muito bem ser um modelo da raça humana. Pode ser muito bem um modelo da humanidade que, atualmente, ela está deixada de canto, de lado pela sociedade. Para a sociedade, nós somos apenas um número, nós somos meramente uma opção contábil numa porção de compras e pagamentos, a qual não existe muito aquilo que nós podemos esperar da sociedade ao nosso redor. Em relação ao inimigo de Deus, ele sim tem planos muito bem traçados para você. A ideia de Satanás é que ele mantém a sua mente muito ocupada com aquilo que não é divino. Mantém a sua mente longe daquilo que é de Deus, mantém a sua mente voltada, destinada para todas as impurezas deste mundo, e então você se torna uma pessoa violenta e tratável. E então você fica longe do alcance de Deus. E é por isso que Jesus atravessou o mar. Porque mesmo aquele homem estando longe, Jesus não mede distâncias para alcançar um ser humano que necessita de Deus. Jesus ele foi até lá, ele se dirigiu àquele homem, e a missão de Jesus era nada mais, nada menos do que libertá-lo, do que dar a liberdade àquele homem que vivia rejeitado pela sociedade, rejeitado, escravizado pelo inimigo, e quando ele teve o encontro com Cristo, ele teve a sua dignidade restaurada. Nós lemos aqui um verso da Bíblia que quando as pessoas chegaram, ele estava sentado, vestido em perfeito juízo. Devemos lembrar que a palavra vestido era realmente, literalmente, ter a sua dignidade restaurada.
Queridos, o plano de Jesus é que cada ser humano da face da terra, ele tenha uma vida digna. E quando nós somos encontrados por Cristo, quando nós somos alcançados por Jesus, quando nós temos a nossa vida transformada por Ele, nós temos a nossa dignidade restaurada. E quando nós temos a nossa dignidade restaurada a nível humano, de filhos e filhas de Deus, não subprodutos de uma sociedade, não subprodutos de uma raça, mas sim filhos e filhas de Deus, Ele também concede um propósito a este filho. E é esse o tema desse domingo. Nós vamos falar do propósito de Deus na vida do cristão. O propósito de Deus na vida do homem que tem um encontro com Cristo. O propósito de Jesus na vida daquele homem, daquela mulher, que um dia, tendo encontrado-se com Cristo Jesus, teve os seus pecados perdoados, teve a sua vida restaurada, teve sua dignidade restaurada, e agora então ele vive uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que precisa ser uma vida cheia de propósito. Mas qual seria, de repente, o propósito de Deus para você e para mim? O propósito de Deus, ele é o mesmo para toda a humanidade. E aqui nós gostaríamos de trabalhar um pouquinho com essa ideia. Quando Jesus ele encontra com aquele homem, nós começamos a ver que a vida não só daquele homem começou a ser transformada. A vida dos seus discípulos também ganharam uma nova dimensão, e a vida das pessoas que estavam naquela região de Gadara também tiveram uma nova dimensão a partir do momento em que Cristo Jesus ele atracou o seu barquinho ali. Quando Jesus ele chega naquela região, Satanás, liderando os seus anjos maus, que estavam naquele corpo, cerca de 3.000 demônios naquele homem. Aquele homem, ele se dirige até Jesus, ele se prostra e adora. Lembrem, não foi aquele homem que se prostrou e adorou a Jesus. Aquele homem, num lampejo de consciência, de alguma maneira que a Bíblia não nos revela, ele compreendeu que ali estava a solução para os seus problemas, ali estava o libertador para a sua vida. E ele vai então até Jesus em busca de socorro. Mas quando ele se aproxima de Jesus, os demônios tomam conta do seu corpo, da sua mente, da sua voz e se prostram diante de Jesus. Porque, queridos, para Satanás, para todos os anjos caídos, Jesus ele é plenamente Deus, por isso eles se prostram e adoram a Jesus. Os inimigos de Deus, aqueles anjos caídos, eles entenderam que ali naquela ilha, naquela praia, estava o Deus encarnado, Jesus Cristo, o meu e o seu Senhor. E naquele momento, então, Satanás não propriamente, mas os demônios ali, eles se prostram, adoram, olham para Jesus e diz assim: que temos nós contigo, ó Deus eterno, Filho do Altíssimo? Ali era uma expressão muito clara de que aqueles demônios sabiam muito bem quem era Jesus. Jesus estava ali como Deus. E Jesus, então, olhando para aquele homem, diz, não exatamente para o homem, mas para os seres que estavam dentro daquele homem, e diz, olha, vocês vão ter que sair daí. Mas antes que vocês saiam, diga para mim, qual é o teu nome? Jesus sabia qual era o nome deles. Jesus conhecia cada um deles, porque foi Jesus quem criou cada um daqueles anjos que estavam caídos ali naquele homem. E eles responderam, legiões, porque nós somos muitos aqui nesse corpo. Verso 9 está a pergunta de Jesus. E verso 10 está a sequência do diálogo que nós vamos começar a tratar agora. E rogou-lhes encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Jesus disse, vocês sairão daí, espírito imundo, sai. Mas antes que eles saíssem, Jesus pergunta o nome, eles respondem o nome, eles dizem que são muitos, nós calculamos que foram mais de 3.000, mas então eles olham para Jesus e roga. Nós já falamos aqui num outro programa, em algum outro momento, que a palavra rogar é um pedido especial a uma autoridade divina. É alguém que tem uma relação divina, eles sabiam muito bem quem era Jesus, e eles rogam encarecidamente, olha, não nos mande para longe daqui. E eu acredito que em algum outro momento nós não teremos a oportunidade de fazer o terceiro Lições de Gadara, mas nós podíamos abordar esse tema,
dos lugares favoritos que os demônios caídos têm para habitar e para ficar. Isso daqui é uma prova clara de que eles têm lugares preferidos, mas nós não vamos entrar neste momento agora. Eles olham para Jesus e dizem assim: olha, mas por favor, nós gostamos aqui de Gadara, nós gostamos dessa região, não nos mande para longe, porque existem lugares que eles se sentem bem, todo mundo tem um lugar que se sente bem, e os anjos caídos também têm. Isso merecia um programa para nós falarmos qualquer hora. E então, verso 11... pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Por que havia porcos ali? Se judeu não havia, por um preceito de Deus, por um preceito divino, os judeus não tinham contato, não tinham manipulação com porcos. Porque ali era uma região de predominância, era um domínio romano a qual não habitava judeus. E ali então eles criavam porcos normalmente. E havia ali uma grande manada, diz a Bíblia, de porcos, uma grande manada. Verso 12, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que então entremos nele. Jesus então permitiu, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde então se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram aquele que era endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e então temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então aquelas pessoas entraram a rogar que Jesus se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, então não permitiu. Aqui entra a questão do propósito que nós estávamos falando. Quando Jesus, ele alcança um coração, ele toca uma vida, essa vida ganha uma nova dimensão e com certeza ela ganha um propósito de vida. Eu e você, alcançados por Cristo, todos nós temos um propósito. Mas qual especificamente é esse propósito? Aqui, esse texto nos ajuda a entender e a compreender. Quando o cristão ele é alcançado por Cristo, nós passamos a viver uma relação de homem-Deus. E nessa relação homem-Deus, ela é muitas vezes feita de rogos, de pedidos, de súplicas que o homem, nas suas necessidades, faz a Deus. É natural o ser humano pedir alguma coisa para Deus. Nós somos falíveis, nós somos finitos, nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos falhos e nós necessitamos de alguém superior para poder resolver muitos dos nossos problemas. E aqui fica então uma coisa interessante. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em todos os contextos que ela apresenta, quando alguém faz um pedido a Deus, você já reparou que nunca fica sem resposta? Nunca fica sem resposta. Isso daqui já é muito conhecido de todos, mas Deus, ele sempre responde de 3 maneiras muito claras o seu pedido, mas nenhum deles fica sem responder. Nas suas necessidades, nos seus anseios, você suplica a Jesus. E ele responde: sim, querido, ok. Ou talvez, na sua angústia, você olhe para Deus e não entende a demora, porque ele está dizendo para você: querido, espera um pouco mais. E quando você pede, suplica, chora, ora, jejua, e aquilo que você não gostaria que acontecesse, acabou acontecendo, você descobre então que Deus acabou de dizer não para você. Mas, puxa vida, como Deus, que é bom, pode dizer a mim, um filho suplicante, não, sendo que a minha necessidade é muito justa, e muitas vezes a minha vida seria até mesmo digna de ter um pedido de Deus atendido. Mas lembre-se que quando Deus traça um propósito para o seu filho, o que está valendo mais é o propósito de Deus na sua vida e não necessariamente a sua vida em si. Isso pode até parecer complicado e pode até parecer injusto, mas é a linha de trabalho de Deus. Quando nós olhamos para o passado, Deus traçou o propósito para os seus discípulos. E muitas vezes nós não compreendemos como pode alguém que se coloca na disposição de Deus, se coloca para fazer o trabalho de Deus, se coloca a serviço de Deus e acaba sendo crucificado de cabeça para baixo.
acaba sendo cerrado ao meio? Acaba sendo furado por lanças, como seus discípulos foram? Ou como Paulo, um homem que saía para pregar o evangelho e tinha o seu barco naufragado e ele passou dias e noites na voragem do mar? Ou quando ele saía para pregar e era açoitado e era chicoteado? Por que Deus, sendo bom, muitas vezes diz não para os seus filhos que também são bons, que também são sinceros, que também são honestos? É porque o propósito, querido, está por trás disso. E é o propósito de Deus que nos motiva, é o propósito de Deus que delimita, que norteia a vida do cristão. Aqui nós temos, nesta história, 3 pedidos que são feitos a Deus. São 3 pedidos, como se fosse 3 súplicas, 3 orações destinadas a Deus. Primeiro, os demônios, olhando para Jesus, fazem um pedido para ele: Senhor, olha aqui para Gadara, Gadara é legal, Gadara é gostoso, Gadara é agradável, não nos mande para longe daqui, nós gostamos de Gadara. E não é natural a gente gostar, às vezes, de algum lugar? Eles também gostam, também têm gosto, também têm preferências. Senhor, por favor, aqui tem um monte de porco, está vendo essa porcaiada aqui? Mande-nos nos porcos, mas não nos mande para fora de Gadara, porque aqui é muito legal. E o que Jesus faz? Ok, vou atender o pedido de vocês. Entrem nos porcos e fiquem por aqui. Quando deu essa confusão toda, chegam então os donos, os criadores dos porcos. Os porqueiros, os cuidadores estavam ali, correram, contaram para os proprietários o que tinha acontecido. Os proprietários que valorizam mais o valor monetário dos animais do que a vida daquele homem que ali estava, isso nós vimos na semana passada, o valor que a sociedade dá, mensura ao ser humano, eles nem ligaram para o homem que estava em perfeito juízo. Eles olharam para aquele prejuízo, começaram a calcular tudo aquilo que Jesus havia infligido a eles e concluíram: Jesus não é legal aqui. Jesus nos trouxe prejuízo, Jesus nos fez perder dinheiro. Senhor, por favor, sai da nossa terra. E olha que interessante, querido, se você pedir para Deus sair da sua vida, gentilmente Ele sairá da sua vida. Mas se você pedir para Ele permanecer na sua vida, com muito amor e com carinho, Ele também permanecerá. Tudo depende da disposição que há no coração humano. Às vezes, com as nossas atitudes, nós pedimos: Senhor, eu não tenho tempo para Ti agora. Agora a minha vida é concentrada no meu eu, no meu trabalho, na minha formação, na minha profissão, e não há espaço para Ti. E gentilmente Ele vai atender você. Gentilmente Ele vai se distanciar porque você pediu, não porque Ele desejou. Os porqueiros olharam para Jesus e falaram: Senhor, o Senhor não é bem-vindo aqui na nossa terra. Por favor, saia. E Jesus então entra no barco para atender o pedido dos porqueiros. Eu não sei se os discípulos estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas é algo inusitado, é algo diferente, é algo no mínimo estranho. E o homem que havia tido um encontro com Cristo Jesus, e todo mundo que tem um encontro com Cristo Jesus, o que mais anseia no coração é seguir a Jesus. Alguém que tem um encontro com Cristo anseia caminhar com Cristo. Ele havia acabado de ser libertado, ele havia acabado de ser transformado, ele teve a sua dignidade restaurada, agora ele tinha juízo, ele tinha roupa, ele tinha lucidez, ele não estava mais na podridão, ele não estava mais na sujeira, não estava mais na impureza, ele não era mais violento, ele era um homem transformado, porque Jesus tem o poder de transformar qualquer vida. E aquele homem foi transformado. Ele chega até Jesus e fala: Jesus, olha, eu sou tão grato por tudo aquilo que o Senhor fez por mim, que agora eu quero te acompanhar. E Jesus diz para ele: não, filho, você não vai me acompanhar. Se nós olhássemos de modo prático para a Bíblia, nós perceberíamos o seguinte: qual destes 3 eram mais dignos de ter o seu pedido atendido? Quais eram mais sinceros para ter a sua súplica atendida? Seriam os demônios, que mereceriam o favor de Deus? Seriam, quem sabe, os porqueiros, que além de criar porcos, pediram para Jesus sair da cidade e da vida deles? E é interessante que Jesus atende o primeiro, Jesus atende o segundo, e aquele que nós consideramos digno,
porque a palavra de Deus diz que a sua dignidade havia sido restaurada, recebe de Deus um não. Você já parou para pensar porque muitas vezes Deus diz não para você? Você já parou para pensar porque muitas vezes nós pedimos para Deus algo que é justo, que é bom, e Deus insiste em dizer não para mim e para você? E às vezes nós racionalizamos, né, dizendo assim, poxa vida, mas eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou um bom pagador de contas, eu pago todas as minhas contas, cumpro com todas as minhas obrigações sociais, não sonego nenhum imposto, não mato, não roubo, não faço nada de errado. Não é justo que Deus me atenda? Mas por que Deus não atende? Deus não atende porque muitas vezes nós nos esquecemos do propósito que há na minha e na sua vida por trás de todas as coisas. Muitas vezes o que importa em si é que quando eu aceito o chamado de Cristo, quando eu tenho um encontro com Cristo, quando a minha vida é transformada, quando a minha vida ganha um novo significado e Ele deposita em mim um propósito, seria mais ou menos como se Ele estivesse dizendo assim, você me aceitou, você entregou sua vida a mim, agora tome sua cruz e siga-me, siga os meus passos. Ou seja, a tua vontade em si não é mais prioridade, porque você aceitou o meu chamado. Agora vocês têm o meu propósito para seguir. Mas e a minha vontade, Senhor? Será que a vontade de Pedro não era continuar vivendo do que ser crucificado de cabeça para baixo? Será que a vontade de Paulo não era continuar vivendo no lugar de ser assassinado? Será que a vontade dos discípulos que morreram de forma triste não eram continuar vivendo do que serem assassinados? É claro que sim. Mas o que está por trás do homem e da mulher que aceita o propósito de Deus em sua vida? O propósito está no próprio reino de Deus. Aquele homem, a princípio, deve ter pensado, peraí, esse camarada vem aqui, me liberta. Primeiro, ele atravessa 25 quilômetros a remo. Ele vem aqui, ele me liberta. Ele devolve a minha dignidade. E agora ele aceita pedido dos demônios, aceita pedido dos porqueiros e não aceita o meu pedido? Por que Deus age assim? Mas aquele homem começou a compreender, ele começou a compreender que o que está por trás, estou insistindo nisso para ficar gravado, o que está por trás, querido, da minha vida, não é minha própria vida, mas o propósito que Deus deu para mim. É como eu disse, Deus dizendo para você, você me aceitou, tome a sua cruz e siga-me, até o ponto de você entender que logo eu já não vivo, mas alguém superior a mim vive em mim. E quem seria esse? A própria Bíblia diz, já não sou eu, mas quem? Vivo, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, a minha vida não é mais para mim, para eu, é para o propósito que Ele depositou em nós. E qual seria então esse propósito para nós finalizarmos e para nós concluirmos aqui? Veja, quando aquele homem teve o seu pedido negado, ele disse não, né? Disse não. Nós estamos ali agora no verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Ordenou-lhe o quê? Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia tudo o que o Senhor fez e como Ele teve compaixão de ti. Lembra que na semana passada nós chegamos a esta mesma conclusão? Nós chegamos nesse mesmo ponto que quando Jesus alcança um homem, uma mulher, e alcançou você, alcançou a mim, a nossa prioridade é contar às pessoas o quê? Tudo que Jesus fez na sua vida. Se você fizesse uma pausa para refletir, você conseguia enumerar nos 10 dedos da sua mão tudo o que Jesus fez na sua vida? Sobraria ou faltaria dedos para você enumerar? Será que Deus fez menos maravilhas do que 10? Ou fez mais maravilhas do que 10?
Você conseguiria contar nas palmas da sua mão quantas maravilhas Deus te fez? Eu acho que faltaria dedos. E é exatamente isso que Jesus está dizendo para aquele homem. É exatamente isso que está dizendo para mim e para você, filho. Eu te alcancei, eu te restaurei, eu te perdoei, eu te dei uma nova vida, eu derramei o meu sangue na cruz por você, você agora é uma nova criatura, você é agora uma pessoa que tem propósito, e o propósito da sua vida é você não fazer a tua vontade, mas você contar para todas as pessoas o que eu fiz na sua vida. E é esse o propósito que Deus dá para cada um de nós, que deu para aquele homem. Mesmo contrariado, mesmo chateado, ele teve que entender que agora não era mais a prioridade, era a vida dele, mas sim o reino dos céus. E Jesus sim entrou naquele barco e foi embora, e aquele homem triste ficou ali na beira da praia, olhando aquele barquinho que ele gostaria de estar dentro. Ele queria estar lá, ele queria a presença de Cristo, ele queria a presença dos discípulos, ele queria a companhia dos apóstolos, mas ele teve que ficar ali. Nem sempre aquilo que eu quero é o melhor para o reino de Deus. Mas é o que Deus fez na minha vida que é o mais importante. E é isso que é o propósito de cada um de nós. É como se Deus estivesse aqui nesta noite, olhando para cada um de vocês e dizendo: filho, para e pensa. Pensa em tudo aquilo que eu fiz por você. Pensa da maneira que eu te toquei. Pensa como você vivia quando você não tinha dignidade, quando você não tinha vida, quando você era escravo do pecado, quando você vivia na lama, na podridão, na impureza, quando as pessoas olhavam para você e não davam nada por ti. Pensa em tudo isso. Pensa em quando ninguém quis dar a vida por você, eu dei a vida por você. Pensa que quando a sociedade vê você como um número, eu vejo você como uma pessoa, como um coração, e tenho o seu nome na palma da minha mão. E ele diz mais: e mesmo que uma mãe tão carinhosa, tão bondosa, esqueça de um dos filhos que ela pariu, eu, todavia, nunca, jamais me esquecerei de ti, porque você é importante para mim. E essa importância que eu dou para você, eu quero que você conte para todas as pessoas que estão na mesa ao lado do teu trabalho. Eu quero que você olhe para a caixa do supermercado e diga para ela o que Jesus fez na sua vida. Que você, ao encontrar aquela pessoa triste chorando no ponto de ônibus, quando você encontrar aquela funcionária de cara amarrada no banco, quando você encontrar aquela pessoa cabisbaixa na rua, quando você olhar para as pessoas, para o seu patrão que não tem mais alegria, quando você ver as enfermeiras do teu trabalho, os médicos do teu trabalho, quando você vê homens e mulheres com olhares vagos e vazios, olhe para eles e diga: querido, eu tive um encontro com Cristo e Cristo transformou a minha vida. E Ele pode fazer isso na sua vida também. Mesmo que não seja aquilo que você espera. Mesmo que não seja aquilo que você deseja. Porque o propósito de Deus, queridos, é mais importante do que a sua própria vida. O que adianta você viver a sua vida aqui e Jesus Cristo não voltar? Qual é a sua alegria plena neste mundo? Qual é a satisfação plena que você tem neste mundo? Um mundo que você não pode sair porque você tem medo da violência. Um mundo que você não pode criar os seus filhos porque você não sabe vítima do que ele será. Num mundo que você nem pode planejar, quem sabe, a sua casa própria, o seu carro, o seu terreno, a sua viagem, porque a instabilidade financeira domina e impera qualquer país deste mundo. Que mundo é esse que nós queremos viver? Jesus está querendo dizer: filho, não é aqui esse mundo. Não importa que você queira viver bem aqui, eu quero que você anuncie para todas as pessoas o que eu fiz, porque eles me aceitarão, e ao me aceitarem eu vou voltar para buscar todos vocês. Eu vou voltar para dar um fim a este mundo caótico e instaurar um reino de paz, onde nunca mais ninguém vai chorar, nunca mais ninguém vai adoecer, nunca mais ninguém vai sofrer, nunca mais ninguém vai morrer. É o que Jesus quer. É o propósito para a minha vida, para a sua vida. E quando Jesus foi embora, aquele homem com o coração contrariado, ele começou a contar para as pessoas: puxa vida, você viu o que Jesus fez na minha vida? Eu queria estar lá com ele, mas ele me mandou dizer para você. E quando nós olhamos para a Bíblia, no capítulo 7, se você avançar um pouquinho no capítulo 7. No capítulo 7, no verso 31. Jesus, de novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Decápolis, as 10 cidades, as quais uma delas era Gadara.
Uma delas era Gadara. Então, lhe trouxeram ali um surdo, um gago, suplicaram que lhe impusesse as mãos sobre eles, e assim, então, nós olhamos aqui, as histórias que Deus tem, os milagres que Ele tem feito, nós chegamos no capítulo 8, as pessoas que buscaram a Jesus, mas o capítulo 8 diz que lá, naquele momento, pela segunda vez, havia mais de 16 mil pessoas aguardando Jesus. Espera aí, pastor. A Bíblia não fala dessa quantidade, ela fala cerca de 5 mil pessoas. Mas eles não contavam as mulheres, eles não contavam as crianças, eles não contavam os idosos, eles não contavam os aleijados. E lá foram os aleijados, foram os surdos, foram os gagos, foram os mancos. Mas tudo bem, pastor, o senhor está exagerando, 16 mil pessoas é muito. Tá bom, vamos dizer que só tinha marido e mulher, então vamos colocar ali 10 mil pessoas. O propósito na vida daquele homem não era alegrar o coração dele para que ele seguisse a Jesus no barquinho. Jesus deu um propósito para que através da sua vida, do seu testemunho, mais de 10 mil corações pudessem ser alcançados para o reino de Deus. O que vale mais? A alegria momentânea de um homem ou 10 mil almas salvas para o reino dos céus? Você entende o poder do propósito que existe na sua vida? Você entende o que está por trás do propósito que Deus para você e para mim? No momento nós não conseguimos dimensionar. No momento nós não conseguimos olhar para aquele homem, era apenas uma história do que Jesus fez na vida dele. Ele queria mesmo era seguir Jesus, mas enfim, ok, vou contar, eu vou falar. Só que o resultado do falar gerou mais de 10 mil pessoas naquela praia, naquela areia, aguardando e esperando Jesus para ter o encontro com aquele homem que transforma vidas. Pensa, 10 mil pessoas em Piracicaba, buscando Jesus, que transforma vidas, somente pelo seu propósito e o seu testemunho. Nós teríamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 200, 210, 300 mil. População de Piracicaba? 300 mil pessoas. Se tão somente você, querido, que está sentado aqui hoje, entender e aceitar que o propósito de Cristo na sua vida, muitas vezes não é dizer sim para todos os seus pedidos, não é atender todos os seus desejos, mas é fazer com que o reino dele cresça, pessoas sejam salvas, para que ele possa voltar e buscar a todos nós para nunca mais nos separar. O propósito de Deus na sua vida é que você vá e conte tudo aquilo que Jesus fez por você. E é capaz de milhares buscarem este Deus que transformou a sua vida. E quando esses milhares buscarem este Deus voltará para nos buscar. E então nunca mais iremos nos separar. Esta é a segunda lição que Jesus deixou para nós através de Gadara. Existem muitas outras, a qual nós não entraremos, mas eu acho que é suficiente para mim e para você entender que Jesus, ele tem uma missão para nós. A missão dele é muito melhor do que a missão que o inimigo tem. A missão da sociedade não se compara com aquilo que Jesus tem para mim e para você. O que Jesus tem para você é muito melhor. Mas pastor, mas e a minha vontade? Querido, de verdade, a sua vontade não é nada se você comparar com você habitando no novo céu e na nova terra. Por mais que seja bom o seu desejo hoje, a sua vontade hoje, ela não se compara com a sua vida no novo lar, na nova terra. Tudo aquilo que você pensar de bom hoje, desejar de bom hoje, não se compara com o que Deus tem para você amanhã, quando Ele retornar nas nuvens do céu para buscar a cada um de nós. Então, queridos, cumpra o seu propósito. Aceite o que Deus designou para a sua vida.
conte para as pessoas o que Ele fez por você e você vai se surpreender com quantas pessoas buscarão este Deus maravilhoso para que tenham também a vida transformada para a honra e glória do reino dele. Deus abençoe você. Que Deus dê a você uma boa semana, uma semana abençoada em nome de Jesus, e que viva o seu propósito, cumpra o seu propósito, fale do que Jesus fez na sua vida, e assim, muito em breve, Ele voltará para nos buscar. Quem sabe, nós ansiamos e aguardamos um ano novo, por que não aguardar e ansiar um novo céu e uma nova terra? Garanto para você, o novo céu e a nova terra que a Bíblia promete vai ser muito melhor que o ano de 2018. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém? Santo e eterno Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado e tem feito por nós. Principalmente, Deus, pelo propósito que o Senhor deu a cada um de nós. Quando o Senhor nos encontrou, nos resgatou, nos transformou, nos fez, Pai, filhos e filhas de Deus. Nomes mais importantes do que qualquer outro nome desta terra. É o privilégio de sermos chamados de Teus filhos. Ao sermos chamados, Pai, para o Teu reino, o Senhor nos dotou de poder dos altos céus. O Senhor nos imbuiu da presença do Espírito Santo e o Senhor definiu cada um de nós com um propósito muito bem esclarecido. Senhor, ajude os Teus filhos que aqui estão a cumprirem os seus propósitos por Ti designado. Dê a eles força, dê a eles sabedoria, dê a eles disposição para tão simplesmente e tão somente dizerem para os seus amigos, vizinhos, tudo aquilo que Jesus fez em suas vidas. Que nós nos surpreenderemos, ó Pai, pelos milagres que acontecerão na vida daqueles que ouvirão que o Senhor nos ama e que o Senhor tem poder para transformar e nos alcançar. Que o Senhor nos dê as Tuas bênçãos, a Tua paz e uma semana abençoada e protegida, em nome de Jesus. Amém.